Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória. Opa, desculpem, trazendo assuntos relevantes para a história do Espírito Santo, né? Para a nossa história, as relações do nosso estado, das nossas cidades com as cidades e estados fronteiriços, Bahia, Minas e Rio de Janeiro, e também a nossa história política, econômica, exportações, importações, geografia, topografia, ah, entradas, bandeiras, né, descobrimento. Tudo isso permeia a história do Espírito Santo, né? Nesses últimos 500 anos, né? As grandes navegações, o tráfico de escravos, tudo isso, né? A imigração, primeiro os colonizadores portugueses, aí vieram os holandeses e depois italianos e alemães, e japoneses, etc. E a gente trata disso tudo aqui fazendo pesquisa simples, né? Buscando sempre as bibliotecas nacionais do mundo inteiro, né? Ultimamente eu encontrei alguns mapas, né, muito bonitos, muito bem feitos, mapas incríveis desses cartógrafos que estão na Biblioteca Nacional da França, que eu trouxe aqui já no canal. Se você quiser, se você gosta de cartografia, tem alguns vídeos aqui onde eu faço uma dissecação desses mapas de forma simples, amadora, né? E hoje eu vou trazer para vocês uma viagem bastante interessante aqui, que foi publicada na revista Fauna, uma revista paulistana, né, de São Paulo, dos anos 1940 até os anos 60. Ela circulou durante uns 20 anos, essa revista, e tratava realmente de viagens, excursões, caçadas. O pessoal que fazia mapeamento de matas e cavernas e estradas e tudo, né? Uma revista muito boa e, claro, também fazendo todo o estudo de fauna e flora brasileira nesse período, né? É incrível a revista, né? E essa matéria, ela foi publicada em 1960 e chama-se Excursão Solitária por Terras Capixabas. Quem escreveu isso aqui e publicou na revista Fauna, com fotos e com o texto, foi Hitoshi Nomura, que fez a via Fernão Dias, de Minas ao Espírito Santo, em 1960, né? Dizendo: no afã de comprovar o que lhe acerca dos principais recantos pitorescos do Brasil, tenho aproveitado todas as oportunidades que me ofereceram para percorrê-los e visitá-los, visualizá-los, né, documentá-los. Desta feita, os objetivos foram a cidade de Lagoa Santa, Ouro Preto, em Minas Gerais, e Santa Teresa, no Espírito Santo. Então ele veio por esse caminho, desceu pelas Minas Gerais até Santa Teresa e depois voltou. Via Fernão Dias. Pelo lado norte da capital paulista, iniciei, né, a Via Fernão Dias, inaugurada há pouco tempo. Então ele saiu de São Paulo para Minas e Minas para o Espírito Santo. Textos e imagens de Hitoshi Nomura. Os políticos brasileiros sempre têm imensa pressa em inaugurar logradouros públicos. Claro, né? A intenção primária deles é a de embasbacar os papalvos. Os pálpavo? Pálpavo? Que palavra é essa, hein, gente? Vamos ver aqui. De vez em quando a gente encontra palavras que a gente não conhece. Papalvo é o plural. Papalvos é o plural de pálpavo. O mesmo que pato, cretino, lorpa, otário, pacóvios, parvos, pascácios, sonsos, tansos. Caramba. Então o cara foi na veia mesmo, né? Vamos lá. Volta pro texto. Cadê o texto? Tá aqui. Então os políticos querem inaugurar logradouros, praças, né, e etc, para enganar os otários, né? Esse é o mal. No período em que vigora o mandato de cada um deles, realizam-se obras incompletas. Isso é o que acontece com essa via. Está falando da Fernão Dias, né? Que ainda não terminou. Extensos trechos ainda faltam para serem asfaltados e certamente só serão concluídos daqui a alguns meses, quando chegar o novo governador, né? O panorama é muito monótono, morros e morros com vegetação predominantemente rasteira.
Poucas são as cidades que a via margeia: Atibaia, Bragança, Itaguara. Os bondes fazem o percurso de São Paulo a Belo Horizonte em 10 horas e meia, devorando cerca de 500 quilômetros. O bonde que ele está falando é trem, né, gente? Não é bonde, na verdade. Aí ele chegou a BH, né, Belo Horizonte. Algumas horas de permanência na capital mineira deram-me uma ideia do que ela é. Uma cidade grande com pouca ou nenhum atrativo. Falando de BH em 1960, imagina, né? Vitória também era assim. Não tinha nada para fazer aqui. Só tinha cinema, não tinha mais nada. Tráfego ainda não congestionado em BH. Vias públicas com postes de eletricidade no meio das ruas. Poucos edifícios altos, né? Parques ali, hotéis acolá, em grande número. E a represa, né? Algumas represas como Pampulha. Tal qual Curitiba, existe em Belo Horizonte uma estação rodoviária que facilita de muito o encontro da condução desejada para se seguir para cidades do interior mineiro. Bom, aí ele chegou a Lagoa Santa. A 37 quilômetros da capital mineira está situada a Lagoa Santa, onde viveu Peter Wilhelm Lund. Esse da foto, esse do desenho, perdão, da gravura, né? Famoso paleontólogo dinamarquês. Várias linhas de ônibus passam por esse local, fazendo uso de uma rodovia asfaltada num trajeto de 35 minutos. E o que se pode admirar em Lagoa Santa? Bom, o nome está falando, né? Vamos ver, localizada a 725 metros de altura do nível do mar, na Serra do Espinhaço. Deve ser familiar àqueles que apreenderam rudimentos da paleontologia no curso secundário. Foi aqui que chegou o paleontólogo Lund, em 1835, por ocasião da excursão que levou a cabo com o botânico Riedel, com a finalidade de estudar a fisionomia do país e sua vegetação, inclusive passando aqui pelo Espírito Santo, né? Com gravuras incríveis, lindas gravuras, né? Ele trouxe desenhistas e botânicos e ornitólogos, né? E trouxe uma gama de cientistas nessa excursão, que fez desenhos incríveis, né? E toda uma enciclopédia também da fauna e da flora brasileira. Do Rio de Janeiro foram para Bananal, Taubaté, São Paulo, Campinas, Araraquara, Vila Franca, Catalão, Paracatu e Curvelo. Nessa cidade mineira, Lagoa Santa, Lund teve a sua atenção voltada para as cavernas lá existentes. Um conterrâneo seu de nome Clausen convidou-o para visitar a fazenda Porteirinha. Várias cavernas foram então visitadas e examinadas por ele. Foram encontrados ossos, né? Ossos humanos e tudo. E Lund percebeu logo a importância dos achados e não titubeou em abandonar os estudos de botânica, né, que ele estava já fazendo, para abraçar a paleontologia, um campo muito novo no mundo inteiro, né? Isso em 1840, mais ou menos. Então, no entanto, a viagem foi prosseguida. Lagoa Santa, Sabará até Ouro Preto foram visitadas e nesta última deu-se por terminada essa excursão. Em Ouro Preto terminou. Aí o Riedel voltou para o Rio de Janeiro e Lund voltou para Lagoa Santa, onde ele fixou residência exatamente nesse período, numa fazenda, né? Em Curvelo, ele travou conhecimento com um norueguês chamado Brandt, P.A. Brandt, e contratou ele para executar desenhos que ele necessitava, né, para ilustrar os livros dele que ele mandaria para a Europa. Essa é uma viagem feita em 1960, passando por essas localidades até Santa Teresa, aqui no Espírito Santo, por um pesquisador, né, publicado na revista Fauna de São Paulo em 1960 por Hitoshi Nomura. Então você poderia muito bem fazer uma excursão, tirar umas fotografias, escrever um texto bacana, né, e mandar para a revista publicava, né, sem problema nenhum. Até hoje é assim, né? Você não precisa ser jornalista, profissional para fazer esse tipo de trabalho, né? Um estudioso qualquer, um curioso e tal. Você pode fazer uma crônica também, manda para o jornal publica, a revista também. Aí, o seu primeiro trabalho sobre paleontologia foi publicado com o título, Descrição das cavernas do interior do Brasil que contém ossos fósseis. Depois deste, muitos outros vieram, enriquecendo a literatura científica brasileira especificamente, mas não foi feito por brasileiro, foi feito por um norueguês, né? Em setembro de 1852, o Brandt faleceu
e o Lund convidou o senhor Dr. Reinhardt para substituí-lo. Este então pôde aceitar o convite, perdão, ele não pôde aceitar o convite do Lund, né? Mas indicou um jovem talentoso chamado Eugênio Warming. 3 anos permaneceu Warming em Lagoa Santa e mais tarde foi colaborar no livro Flora Brasiliensis de Carl von Martius. Depois o Warming deixou o Brasil e foi morar. O cargo foi ocupado pelo alemão residente de Sabará, uma outra pessoa, porque o Warming foi embora do Brasil, né? E após a retirada deste por motivo de doença, o seu companheiro, até o ocaso da vida, foi o brasileiro Nésio Cecílio dos Santos, que fazia esses desenhos, né? Cerca de 250 cavernas de zona calcária da bacia do Rio das Velhas foram examinadas por Lund. Então ele se dedicou exclusivamente à paleontologia brasileira, apesar de ser um botânico, né? A casa onde Lund morou, tá aqui a casa, cadê? Aqui. Onde ele morou, foi erguida no local, um grupo escolar chamado Dr. Lund. Seu nome também é denominação de açougue, de cemitério, de vários lugares na Lagoa Santa. Neste cemitério encontra-se um busto seu, onde consta uma bonita inscrição lá, etc. Tá aqui, do cientista, né? Aí tem muita coisa em latim aqui também, que eu não vou me arriscar a ler em latim, porque não tem a menor condição, né? Aí, a 5 de maio de 1880, faleceu o Lund, em Lagoa Santa, e ele havia nascido a 14 de junho de 1801, em Copenhague, na Dinamarca. Ele era dinamarquês, não era norueguês, não. Bom, aí o japonês seguiu a sua viagem para Ouro Preto, né? A antiga Vila Rica, atual Ouro Preto, ex-capital de Minas, dista de BH quase 100 quilômetros e tal, né? Viagem de ônibus de 2 horas, etc. Quem primeiro chegou a visitar o arraial foi Antônio Dias de Oliveira, comandante de uma bandeira, né? Uma bandeira. Eram assim chamadas essas excursões a oeste, né? Ali pelo século XVII, mais ou menos, né? O Fernão Dias, por exemplo, e outros, né? Caçadores de ouro, de esmeraldas, etc. No dia 24 de junho de 1698. A principal ocupação desses bandeirantes que se fixaram no local foi a mineração de ouro. Eles estavam atrás de ouro, né? E eram mateiros muito experientes, gente. Pessoal que andava pelo meio do mato, acompanhado de mulas e burros e também muitos indígenas que eram convidados a entrar nessas bandeiras, entradas e bandeiras, que conheciam muito todas as estradas, a vegetação, o que comer, que tipo de folhas e tubérculos e plantas que você podia comer e fazer chás e bebeduras, coisa para desinteria, que tinha muito, como matar os mosquitos, que tipo de animais você podia comer. Então esses homens indígenas eram essenciais a essas entradas e bandeiras nesse período entre o século XVII e XVIII, né? Foi só em 1695 que o rei de Portugal teve conhecimento dos ouros lá nas Minas Gerais dos Cataguases, assim chamados pelos paulistas, né? Quem enviou a notícia foi Sebastião de Castro Caldas, governador das capitanias do Rio, São Paulo e Minas. Aí começou a ser cobrado o quinto do ouro, que depois deu aquela confusão toda, né? Até a independência do Brasil, com várias revoltas, né? Porque ninguém queria pagar aquele quinto, que era um absurdo, 25 arrobas de ouro por ano. Meu Deus, né? O quinto do ouro então começou a ser cobrado em 1715 e a partir de 1718 a Fazenda Real, né, cobrava 25 arrobas de ouro. Imagina. A coroa portuguesa lançou mão então de todo o meio para que não houvesse essa evasão do ouro, né? E em 1789 acabou eclodindo a Revolução Mineira, né, em Confidência, com aqueles homens que a gente já conhece, né? O Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, o Silvério dos Reis, que foi o cara que teoricamente traiu, né, os Inconfidentes e tudo, e aí o Joaquim foi enforcado, o Alferes, né, o Tiradentes, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, famoso, né, José Álvares Maciel e outros, né, todos foram enforcados. Então, ele cita aqui alguns livros que você pode ler, para quem se interessa em Confidência Mineira, que aliás é um assunto incrível, eu já estive em Ouro Preto algumas vezes, é um local maravilhoso, né, eu adoro
cidades antigas de Minas Gerais, né? São João del Rei, Tiradentes, que é linda a cidade. Ouro Preto também é linda, né? Sabará. Então você vê aquelas antigas igrejas lá do Aleijadinho, de outros, né? Aí ele fala aqui dos atrativos de Ouro Preto e tal, mas o que interessa é a descida dele até Santa Teresa, né, gente? Então, repetindo, essa é a revista Fauna, o nome da revista chama-se Fauna. Vou trazer aqui para vocês, ó, que eu fiz essa pesquisa aqui ontem. Deixa eu voltar aqui, o nome da revista é Fauna, de 1960, e ela vem trazendo essa matéria desse homem chamado Hitoshi Nomura, que fez essa viagem saindo de São Paulo pela Fernão Dias, indo até Belo Horizonte e entrando no estado do Espírito Santo, né, fazendo esse caminho antigo dos antigos botânicos e cientistas, naquelas que foram excursões para o interior do Brasil, para a exploração da fauna e da flora brasileira, que aconteceram no período em que Dom Pedro II era imperador do Brasil, porque era realmente um intelectual, um cientista também, Dom Pedro, né, fotógrafo, um homem que adorava línguas nativas, adorava línguas estrangeiras, também adorava fauna, flora. Tem inúmeras enciclopédias criadas por ele, inclusive um dicionário de Tupi-Guarani criado por Dom Pedro II, incrível também. E então ele abriu as portas para a ciência nesse período, né, gente? Então Dom Pedro II é que foi o mecenas, digamos assim, o incentivador, né, desses cientistas que vieram da Europa fazer esse trabalho científico incrível, não só de antropologia, como também de paleontologia, botânica e outras ciências naturais, né? Então, ele vem para Ouro Preto, né, passando por todas essas cidades mineiras e tal. Aí ele fala dos atrativos da cidade, que são os museus, né, com as obras do Aleijadinho, e também as igrejas, que são inúmeras igrejas, né? Santa Efigênia, Nossa Senhora das Dores, Mercês do Ouro Preto, São Francisco de Paula, a Igreja Matriz, né, de Ouro Preto e outras, né? O Museu da Inconfidência e tal, ele fala aqui tudo. As construções de alvenaria de 1748 a 1898 e tal, né? Aí vamos ver aqui, a caminho de Vitória, pronto. Aí aqui é o ponto que interessa a gente, né, dessa viagem, que ele fez passando por Santa Teresa, Vitória e Santa Teresa, né? Aí já é Santa Teresa, gente, é 1960. Pela estrada de ferro Vitória a Minas, margeando o Vale do Rio Doce, faça o percurso de Belo Horizonte a Vitória em 21 horas, cerca de 700 quilômetros. Até hoje se faz isso, né, gente? Você pega o trem aqui na Pedro Nolasco, né? A passagem não é cara e você vai até BH. Mas dizem que é uma viagem muito cansativa. Você tem que estar preparado, porque é uma viagem muito cansativa. Nesse trajeto você passa por cidades que se nota nessas cidades um franco progresso, como Governador Valadares e Colatina. Bom, Santa Teresa. Em Vitória não havia coisa alguma digna de ser vista por um naturalista. Tem nada para ver. Nada para ver em Vitória. Por isso tomei o ônibus para Santa Teresa, localidade que dista da capital mais ou menos 76 quilômetros, a mais ou menos 700 metros do nível do mar. A estrada de rodagem, que margeia a serra, é péssima, horrível estrada, e era mesmo, né? Hoje não, hoje você faz uma viagem de Vitória a Santa Teresa, tanto subindo por Cariacica quanto pela BR-101 Norte, tranquilamente, a estrada é muito boa, mas nos anos 60 eu imagino que devia ser horrível mesmo. Uma queda d'água, a estrada de rodagem é péssima, única atração durante o percurso é uma queda d'água de cerca de 20 metros, viagem 3 horas de viagem. Em Santa Teresa mora o Dr. Augusto Ruski, que montou no terreno da sua propriedade um museu chamado Museu de Biologia Professor Melo Leitão, inaugurado em 6 de junho de 1949. Ele captura os beija-flores da seguinte forma: ele unta uma vara com um visgo e coloca num local aberto um caburé, a pequena coruja do gênero Glaucidium, acorrentado a um poleiro. Os beija-flores vêm atacar os caburés e acabam presos ali naquele visgo, né, e ele os captura.
aí faz essa pesquisa, né, dos beija-flores lá, o Dr. Augusto Husk. Na varanda da sua residência, Dr. Husk encontram-se frascos de vidro contendo água adocicada que atrai os beija-flores. No verão, essa varanda fica enegrecida pela presença de centenas de beija-flores. Os beija-flores capturados são conservados num enorme viveiro em cujo interior se encontram plantas cujas flores são as suas preferidas. O beija-flor vai lá, né? É incrível mesmo. Aqui no canal já tem vídeos sobre o Augusto Husk, né? Essa pesquisa incrível que acabou capturando o imaginário de milhares de pessoas com as publicações em revistas internacionais nos anos 1950, 1960, inclusive com fotos lindas na revista Cruzeiro, na revista Manchete e em outras revistas científicas internacionais, né? Outro alimento que é fornecido pelo Dr. Augusto Husk às pequenas aves, os beija-flores, né, são as conhecidas moscas dos geneticistas, ou as drosófilas, né? A tal Drosophila melanogaster. Para atraí-las, cortam-se bananas em fatias que são colocadas em caixas dentro dos viveiros. Outras aves, como fazões, galos da serra, araras, arapongas, estão colocadas em viveiros lá no Museu Melo Leitão, espalhados pelo terreno de propriedade do Dr. Augusto Husk em Santa Teresa. Orquídeas das redondezas também estão expostas. Nos fundos do terreno existe uma plantação constituída por árvores como canela, cedro, peroba, etc. Vários pavilhões foram construídos pelo Dr. Husk. Aí tem um troquilidário, um orquidário, que são tocados por ornitólogos e botânicos, etc. Lá no pavilhão de botânica florestal Dr. Graciano dos Santos Neves. A entrada no museu, ergue-se na entrada um busto, né, do professor Cândido Firmino Melo Leitão. Está aqui o busto, não dá para ver bem, a foto não é boa, né? Que foi zoólogo, naturalista, né? Biogeógrafo e tal. E o museu está franqueado à visitação pública às quintas-feiras. Nessa época era gratuita a entrada, né? E a volta da viagem desse repórter, né, de Vitória, fui a Cachoeiro de Itapemirim, de ônibus, e daí, via férrea, rumei para o estado da Guanabara, o recém-fundado estado da Guanabara. Infelizmente, os trens da estrada de ferro Leopoldina são muito morosos, muito lentos, né? Apesar do trajeto ser longo, 600 quilômetros mais ou menos, essa companhia não mantém um vagão leito nem vagão restaurante. Imagina, hein? Não havia leito nem restaurante, você não podia dormir nem comer. Você tinha que levar um farnel, né? A composição parou em todas as estações. Era comum os moradores de cada cidadela trazerem laranja, banana, doce, refrigerante, peixe frito, maçã, pera, pastel, sanduíche, etc. E o pessoal, né, os meninos, corriam até o vagão quando parava na estação e oferecia pelas janelas do trem, né? Muito comum isso aí, para vender para os passageiros do trem. A viagem foi muito monótona, segundo o... Não tem nenhuma foto dele aqui, aí os beija-flores, né, em Santa Teresa e tal. E aqui a gente volta para Lagoa Santa, né, e Ouro Preto, etc. Outras cidades aqui pelas quais passou o professor Lund, né, lá em 1850, mais ou menos. Aí voltando aqui, a viagem monótona. Nas proximidades de Campos dos Goitacazes, pude vislumbrar vários bandos de garças nos brejos, e é um conforto saber que as aves ainda estão à solta, ainda existem à solta, né? Segundo o cientista aqui. Um passageiro capixaba levava uma ave negra do porte de um anu, a qual dão o nome de melro, deve ser o melro, né? Esse exemplar havia sido criado por ele e muito o havia auxiliado em suas caçadas, pois aprendera a arremedar o pio das codornas e das perdizes e de outros pássaros, né? Então, portanto, ele conseguia caçar esses animais. Essas aves, gente, eram muito caçadas ali até os anos 50, mais ou menos, né? Caçava-se muito codorna e perdiz para alimentação mesmo, para comer mesmo. O valor desse melro, né, dessa espécie de anu, era inestimável. E tinha o nome de mel. Sei lá que o nome do animal era mel, o nome que o dono deu a ele, mas devia ser um melro, né? Após as 20 horas de viagem, cheguei ao recém-criado estado da Guanabara,
mas outra viagem de 7 horas ainda me aguardava até chegar em São Paulo. Então o cara fez esse trajeto, né? Deu essa volta de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio e São Paulo de novo. Eu mesmo já fiz essa viagem, gente, há uns 15 anos atrás. Eu e minha mulher fizemos essa viagem, saímos de Vitória, descemos ao Rio, aí atravessamos Juiz de Fora, entramos por Minas, né? Percorremos as cidades históricas e todas, e voltamos, né, pelo norte do Espírito Santo novamente. Foi uma viagem bem legal que eu gostaria de repetir, né? Essa revista que eu mostrei para vocês, gente, que é a revista Fauna, é uma revista que traz coisas muito curiosas, né? Se você quiser dar uma olhada, até aqui é Fauna, de 1959, falando sobre o peixe-boi. É uma revista especificamente científica, tratando de fauna e flora do Brasil inteiro. É muito legal para você analisar. É uma revista que foi publicada entre os anos 40 e os anos 60, uns 20 anos mais ou menos, e trata exatamente desses animais, onde os animais são originários, de qual estado, de qual bacia, de qual rio, de qual mar, né? Você vê, o peixe-boi, por exemplo, o manati, como ele fala aqui, ó, Guaraguá, Mauí, Manati, ele dava, olha só que interessante, gente, hoje abundante, perdão, bastante raro nas costas norte e no Amazonas. E olha só, nos tempos do descobrimento existia esse animal no litoral do Espírito Santo, como documentou bem o padre José de Anchieta em suas cartas. São animais disformes, um tanto semelhantes às focas, com cabeça de bezerro, olhos pequenos, corpo quase fusiforme, terminando em cauda achatada, com margem posterior oval como um leque. Pode pesar até 2.000 quilos, com até 3 metros de comprimento. E você vê o peixe-boi aqui no litoral capixaba, imagina, hein? Com relatos das cartas do padre José de Anchieta, né? Aí tem aqui, eu vou fazer um outro vídeo depois para falar dessas caçadas. O meu avô, por exemplo, o meu avô Joaquim, contava que fazia caçadas à espingarda com os amigos dele no Mestre Álvaro. De vez em quando saía uma excursão aqui para o Mestre Álvaro para fazer caçadas, ou lá no Mochuara. Saíam para caçar, né? Todo mundo com espingardas e cães para fazer caçada de animais mesmo, tipo paca, anta, né? Cutia, tatu, esses animais, e pássaros também, a caçada de pássaros com esses cães perdigueiros. Até hoje se faz muito isso na Europa, mas no Brasil era muito comum também. Depois acabou, nunca mais se ouve falar que vamos sair para uma excursão de caça de perdizes. Isso não existe mais, né? Mas até os anos 50, 60 era muito comum. Não se engane achando que não havia legislação, porque havia sim. Havia o período de caça, como há até hoje, né? Havia período em que a legislação autorizava a caça de tal animal ou de outro animal, etc. Então havia realmente essa legislação, sim. Esse aqui é uma caçada, deixa eu ver aqui. É uma caçada, com certeza, pelo Espírito Santo, por isso que eu recortei esse aqui, a Nova Almeida, tá vendo? Por isso que eu recortei essa matéria aqui, gente. Ó, Vitória, tal, chegou a Vitória, né? Aí tem o nome das pessoas que saíram para caçada até Linhares, né? Na travessia do Rio Doce, na ponte do Presidente Vargas, inaugurou em 1954, São Mateus. Depois eu farei um vídeo só para falar dessas caçadas. Aqui, na revista Fauna, também falando sobre esse artigo do Álvaro Aguirre, da Divisão de Caça e Pesca, a caça e a pesca no Vale do Rio Doce, de Minas até o Espírito Santo, né? Tá aí a matéria. Aí a caça no Vale do Rio Doce, também do Álvaro Aguirre. Aí tem as denúncias também, tá vendo? Caça criminosa, que o pessoal ia caçar fora do tempo, do período, né? E caçando animais pequenos também, né? E nessa época era muito comum também a caça para a onça, né, gente? Ó. Aí se matavam animais que não havia necessidade nenhuma de matar, né? Triste isso aí. Aí o povoamento do Rio Doce, plano de execução da Divisão de Pesca e Casca, março de 1957, falando da colonização, ó. Mais de 200 mil pescadores do Nordeste naturalizados na região do Vale do Rio Doce, segundo o IBGE. Então eu vou fazer um vídeo depois só para falar sobre isso, ó. Dourado do Rio Doce,
de Moraes Filho, tá vendo? A piscicultura na região, nos anos 1950, 1960, para a gente não achar que antigamente não se fazia esse planejamento, mas fazia-se sim, né, de forma muito acurada, né, muito bem planejada. E Caçadores de Colatina, 1958, texto de Afrodísio Carminati, e depois eu farei um vídeo só para falar sobre isso. Aqui, infelizmente, né, a gente vê isso aí, a caça a uma onça vermelha, raríssimo animal aqui na região de Colatina, e a gente fica com pena, né, porque as pessoas matavam esses animais por esporte, né? Mas é isso aí, gente. Isso é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. E a gente vai voltar com mais vídeos para falar sobre essas caçadas, que é bem interessante. E hoje nós fizemos, então, um vídeo para falar sobre essa excursão, publicada em 1960, pelo senhor Hitoshi Nomura. Está aqui o nome dele, ó. Né, publicada na revista Fauna de São Paulo em 1960, a excursão solitária por terras mineiras capixabas. Então valeu, pessoal, eu sou Fábio Pirajá, valeu, até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.